Imagine acordar em um mundo onde pequenas coisas parecem fora do lugar. Datas que não batem, lembranças que ninguém mais possui, objetos que surgem sem explicação. Agora imagine que isso não é um erro, mas o reflexo de um multiverso fraturado, onde linhas do tempo foram quebradas por paradoxos temporais. Essa é a ideia central de uma das teorias mais perturbadoras da física e da ficção científica moderna. A possibilidade de que nossas decisões, viagens no tempo reais ou hipotéticas, e até eventos quânticos microscópicos, possam gerar fissuras na estrutura da realidade. Um multiverso não seria apenas uma coleção de universos paralelos organizados, mas um sistema instável, cheio de rachaduras invisíveis. Tudo começa com o conceito de linha do tempo. A física clássica sempre tratou o tempo como uma sequência linear, passado, presente e futuro avançando como um rio. Mas a relatividade de Einstein mostrou que o tempo é maleável, podendo se curvar sob gravidade extrema ou velocidades próximas à luz. A partir daí, cientistas e teóricos começaram a explorar uma pergunta perigosa: e se o tempo puder ser manipulado? Se alguém mudasse um evento do passado, o que aconteceria com o presente original? Em muitos modelos teóricos, a resposta não seria um simples ajuste, mas uma divisão. O universo poderia se fragmentar em múltiplas versões para acomodar cada possibilidade. Essas divisões dariam origem ao chamado multiverso fraturado, diferente do multiverso organizado, onde cada realidade evolui separadamente. O multiverso fraturado seria um emaranhado caótico de linhas do tempo que colidiram, se cruzaram ou foram danificadas por paradoxos. Imagine uma decisão aparentemente pequena, menos impedir um acidente, alterar uma escolha, mudar uma conversa crucial. Em uma teoria extrema, cada mudança criaria uma nova linha temporal. Mas quando paradoxos surgem, como impedir algo que já aconteceu, a estrutura da realidade poderia sofrer rupturas internas. O paradoxo do avô é o exemplo clássico. Se alguém voltasse ao passado e impedisse o nascimento do próprio avô, essa pessoa nunca teria existido para realizar a viagem. Esse tipo de contradição lógica poderia, em teoria, quebrar a continuidade da linha temporal. Alguns físicos especulam que a natureza evitaria o paradoxo criando universos separados. Outros sugerem algo mais sombrio: falhas estruturais, regiões instáveis onde múltiplas versões do mesmo evento coexistem. Essas seriam as fraturas, pontos onde a realidade não consegue decidir qual versão é a verdadeira. Em um multiverso fraturado, fenômenos estranhos poderiam ocorrer. Pessoas poderiam experimentar déjà-vus intensos, memórias que parecem não pertencer ao mundo atual, coincidências improváveis repetidas em ciclos. Embora não haja evidências científicas sólidas para essas interpretações, a ideia fascina porque toca em experiências humanas reais. Aquela sensação de que algo mudou sem explicação. Na ficção científica, essas fraturas aparecem como zonas onde o tempo se repete, cidades que existem em duas versões ao mesmo tempo, ou indivíduos que encontram versões alternativas de si mesmos. Mas existe alguma base científica para isso? Em nível quântico, partículas podem existir em superposição, vários estados ao mesmo tempo até serem observadas. Alguns físicos interpretam isso como evidência indireta de múltiplos universos coexistindo. A interpretação de muitos mundos da mecânica quântica sugere que cada decisão cria um novo universo. Se adicionarmos a ideia de viagens temporais hipotéticas, a matemática permite soluções onde linhas temporais se cruzam. Embora ainda seja especulativo, o conceito de multiverso fraturado surge como uma extrapolação extrema dessas ideias. Outro ponto intrigante é o efeito borboleta. Pequenas mudanças no passado poderiam gerar consequências gigantes no futuro. Em um sistema multiversal fraturado, essas mudanças não apenas criariam novos universos, mas poderiam causar instabilidade entre eles. Imagine duas linhas temporais divergindo tanto que suas leis físicas começam a se diferenciar. Se essas realidades voltassem a interagir, poderiam gerar regiões onde a física se comporta de forma imprevisível, verdadeiros pontos cegos do universo. A ficção frequentemente explora essas fraturas como zonas perigosas. Relógios que param, pessoas que desaparecem entre dimensões, lugares onde o tempo corre mais rápido ou mais devagar. Embora não existam evidências concretas de tais regiões, a física moderna reconhece que o espaço-tempo pode se deformar em condições extremas, como perto de buracos negros. Isso mostra que a estrutura do universo não é rígida como imaginávamos. Ela pode dobrar, esticar e talvez em cenários teóricos quebrar. Uma questão fascinante é se o próprio universo poderia estar carregando cicatrizes temporais. Alguns cosmologistas analisam padrões na radiação cósmica de fundo em busca de anomalias que poderiam indicar colisões com outros universos. Embora a maioria das evidências aponte para explicações naturais, a busca continua. Se um dia encontrarmos sinais claros de interferência externa, isso mudaria completamente nossa compreensão da realidade. E talvez indicaria que o multiverso não é apenas múltiplo, mas também instável. Do ponto de vista filosófico,
O multiverso fraturado levanta questões profundas sobre identidade. Se versões alternativas de nós mesmos existem em diferentes linhas temporais, quem somos nós de verdade? A versão que viveu determinada escolha, a soma de todas as possibilidades, em universos fraturados, o conceito da história única deixa de existir. Cada decisão seria uma bifurcação infinita, e a realidade se tornaria um mosaico de histórias sobrepostas. Também surge a questão ética. Se viagens no tempo fossem possíveis, alterar eventos poderia causar consequências imprevisíveis em outros universos. Um ato aparentemente heróico poderia gerar sofrimento em uma linha temporal alternativa. Em um multiverso fraturado, não existiria mudança sem custo menos cada alteração. Criaria novas realidades, algumas talvez profundamente instáveis. Mesmo sem viagens no tempo reais, a teoria continua fascinando porque oferece uma metáfora poderosa para a própria vida. Nossas escolhas criam caminhos diferentes, versões alternativas do que poderíamos ter sido. O multiverso fraturado simboliza a ideia de que o passado não é apenas uma sequência fixa, mas um conjunto de possibilidades que poderiam ter levado a mundos completamente diferentes. No entanto, é importante lembrar que até hoje não há provas científicas de paradoxos temporais reais ou fraturas multiversais. A maioria dessas ideias pertence ao campo teórico e especulativo. A física moderna ainda busca compreender a gravidade quântica menos a teoria que unificaria a relatividade, e a mecânica quântica menos, e talvez apenas com esse avanço, possamos avaliar se tais cenários são possíveis. Ainda assim, a hipótese do multiverso fraturado continua fascinando cientistas, escritores e o público porque mistura ciência real com imaginação radical. Ela nos convida a questionar a natureza do tempo, da identidade e da realidade. E se o universo não for uma história linear, mas um arquivo de versões quebradas, algumas coexistindo, outras esquecidas, talvez nunca saibamos se existem fraturas temporais reais. Mas a ideia nos lembra de algo essencial. A realidade pode ser muito mais complexa do que nossa percepção limitada sugere. Cada decisão, cada caso, cada momento pode representar uma bifurcação invisível em um sistema cósmico gigantesco. E mesmo que o multiverso fraturado seja apenas uma hipótese, ele nos faz olhar para o tempo com novos olhos, não como uma estrada reta, mas como um labirinto infinito de caminhos. Alguns estáveis, outros perigosamente quebrados.